pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo especial das correções dos estudos de caso que nós estamos fazendo após as nossas aulas, como exercícios de fixação. Como a gente não tem se encontrado, e acho meio complicado que isso se dê antes de qualquer avaliação, eu achei por bem a gente gravar esse vídeo para que a gente possa, então, ter uma ideia daquilo que a gente iria corrigir pessoalmente e ficam as dúvidas para serem retiradas, assim, através de e-mail, WhatsApp, enfim, de qualquer outro meio que vocês acharem legal. Bem, o primeiro estudo de caso que nós fizemos é aquele que dizia o seguinte: no dia 10 de junho de 2020, fulano, com 22 anos, estudante do curso de Ciências da Computação, invadiu o dispositivo informático alheio mediante violação indevida de mecanismo de segurança, com o fim de obter informações pessoais de determinada professora da universidade, sem autorização da titular do dispositivo. Após a investigação do fato, o fato e a autoria, de fulano, foram identificados no mês de agosto, vindo o autor a ser indiciado. Considerando que essa é a primeira vez que fulano se envolve com o aparato judicial, que ele possui um bom convívio social e que sua personalidade não é desajustada, indique. Então vejam, nós temos aqui um problema que fala a respeito da ocorrência de um crime específico, está descrito ali no problema que crime o fulano praticou. Ficou bem claro que a autoria e a materialidade foram identificadas, ou seja, há uma indicação de que seja ele o autor dos fatos. E há também informações importantes quando diz que ele é a primeira vez que ele se envolve em um ilícito penal, que ele possui bom convívio social e que ele tem uma personalidade que não é desajustada. Então, teria sido, em tese, como é que a gente interpretaria? Interpretaria que foi um fato isolado na vida dele, um fato que está ali comprovado com indício suficiente de autoria e materialidade. A primeira pergunta, que é o que nos interessa, já que nós estamos estudando sobre procedimento, é qual a competência para a apuração do feito? Bem, como é que nós vamos chegar à competência para a apuração do feito? A gente vem estudando já, em diversas aulas, nós começamos os ritos ordinário, o rito sumário, o rito sumaríssimo, e encerramos na aula passada o rito de competência dos processos dolosos contra a vida, dos crimes dolosos contra a vida, melhor dizendo. E agora vamos continuar em ritos específicos, em leis especiais. Então, isso já nos indica que quando nós fizemos esse estudo, nós já vimos que cada rito tem as suas peculiaridades. Muito embora, em relação ao rito ordinário, ele quase que, por ser mais abrangente, se aplica proximamente aos crimes, à maioria dos crimes. Então, o que nós temos que buscar aqui para que se chegue a essa competência? Em primeiro lugar, nós vamos ter que ver que crime esse cidadão praticou. É o primeiro passo na busca da resposta. Aqui nós temos o quê? Alguém identificou que crime é? Bom, eu identifiquei que se trata de um delito previsto no artigo 154-A do Código Penal. A pena desse crime é de detenção de 3 meses a 1 ano ou, alternativamente, a pena de multa. Portanto, o que isso nos esclarece? Uma vez identificado o delito, uma vez a gente tendo ciência da pena mínima e máxima combinadas a esse delito, nós estamos no rumo de chegar ao procedimento. O que nos traz o artigo 154-A
é que se trata de uma infração de menor potencial ofensivo. Nós já estudamos isso, os ritos da Lei 9.099 de 95, que é do Juizado Especial Criminal, que se aplica, então, a essa situação. Então, a resposta seria o Juizado Especial Criminal, porque se trata de infração de menor potencial ofensivo, prevista no artigo 154-A do Código Penal, cuja pena é de detenção de 3 meses a 1 ano ou, alternativamente, a pena de multa. A segunda pergunta é qual o rito processual a ser seguido. Também, chegando a essa conclusão, não temos nenhuma dificuldade. Nós já vimos que se trata de um procedimento, de um crime de menor potencial ofensivo, então o rito é o sumaríssimo, como nós já falamos em outras aulas a respeito dessas infrações de menor potencial ofensivo. E a letra C diz o seguinte: no caso, é cabível algum instituto pré-processual que possa beneficiar fulano? Se sim, qual o seu efeito? Vimos os institutos que compõem a Lei 9.099 de 95 do Juizado Especial Criminal. E vimos que existem determinadas situações, dependendo da ação penal, se ela é privada, pública, ou ela depende de representação, nós vimos que é possível uma série de situações diferentes do processo inicial e a aplicação de uma pena, caso seja condenado. Nós vimos também que a Lei 9.099, ela traz como inovação a composição civil de danos, ela traz como inovação a transação penal e ela traz como inovação a suspensão condicional do processo ou sursi processual. São situações que não estão contempladas em outros ritos e nem em outras legislações. Neste caso específico, nós temos um crime que é dependente de representação. O que é isso? Nós já vimos também que aqueles crimes, aquelas ações penais que precisam que a vítima tenha interesse em processar o ofendido. Não basta tão somente o Estado agir, ou não pode o Estado agir, mesmo sabendo da ocorrência da infração. E é o que se aplica aqui neste caso. Vocês vão ver que a ação penal pública condicionada à representação, e aqui cabe, então, caso antes da representação é oferecido à vítima e o agressor e o autor do fato a possibilidade de uma composição civil de danos. Então aqui nós estamos vislumbrando nesse exemplo uma possibilidade de dano moral, que seria um acordo entre as partes, que poderia satisfazê-las e evitar que o processo crime se instaure. Seria essa a primeira opção, ou seja, feita a composição civil, o autor do fato acaba pagando alguma indenização a título de dano moral para a vítima, que já pode lhe servir como recompensa a partir do princípio que ela não vai precisar entrar em juízo para buscar essa indenização, ela já vai receber naquele momento, mas que terá como consequência a renúncia tácita do seu direito de representação. Então, o que vai acontecer? Ela vai ser informada que, uma vez aceitando a composição civil dos danos, ela não poderá representar e o processo se encerra ali, servindo aquela composição civil homologada pelo juiz como um título executivo judicial. Mas a nossa vítima, vamos supor, ela entende por bem que ela quer representar, ela não se interessa por uma composição civil. Então, feita a representação, vejam,
colhida a representação na audiência, nós vamos aplicar o artigo 76 da Lei 9.099 de 95, que trata do Instituto da Transação Penal. Porque nós já vimos que o cidadão não é reincidente, ele é primário, ele tem uma vida ajustada, ele nunca se envolveu com outros crimes e possui um bom convívio social, que são critérios para se aplicar a transação penal. O que acontece? O Ministério Público, então, ela representou a vítima, passa, então, a titularidade da ação penal para o Ministério Público e este oferece, então, a transação penal ao autor dos fatos, que consiste no cumprimento de medidas impostas ou são oferecidas pelo Ministério Público e homologadas pelo juiz de direito. Com isso, o autor do fato poderá aceitar ou não, e se aceitar, então, ele terá que cumprir aquelas medidas que foram oferecidas, e ele saberá que contra ele só terá uma única consequência, que é o fato de que ele não poderá ser beneficiado novamente por uma nova transação penal num período inferior a 4 anos, a 5 anos. É o que diz o parágrafo 4º do artigo 76 da Lei dos Juizados Especiais Criminais. Então, ele vai ter que cumprir as medidas, ele se compromete a cumprir as medidas, não existe denúncia, não existe recebimento de denúncia, simplesmente ali encerra-se a atividade jurisdicional com o oferecimento da transação penal, a sua aceitação, a homologação, o cumprimento e a advertência de que no prazo de 5 anos, mesmo que ele cometa uma infração de pequeno potencial ofensivo, não poderá ser novamente beneficiado. Então, com isso, encerramos a problemática do primeiro exercício. Vejam que não é difícil, desde que a gente siga uma linha de raciocínio que vai sempre buscar o fato, adequar a norma, e adequado à norma que nós vamos, então, verificar qual o procedimento a adotar. O número 2 desse mesmo exercício diz o seguinte: em 20 de fevereiro de 2020, por volta das 18h30, Beltrano, após uma discussão com o colega Cicrano, com quem dividiu o aluguel da residência, acerca do desempenho de seus times de futebol favoritos, enfurecido, sem razões ou motivos justificáveis, agrediu-o fisicamente com tapas e socos, causando-lhe lesões corporais leves. Cicrano, atemorizado com o agir descontrolado do colega, dirigiu-se até a delegacia de polícia e relatou o ocorrido. E após, acompanhado de policiais civis, foi até a residência compartilhada para apanhar seus pertences, onde os agentes lograram êxito em abordar e deter Beltrano. Realizadas buscas autorizadas no interior do imóvel, os agentes localizaram e apreenderam, embaixo da cama de Beltrano, um revólver calibre nominal .38, com numeração suprimida, e mais 10 cartuchos calibre nominal .38, aptos e eficientes, artefatos que se encontravam na posse irregular de Beltrano. E aí se questiona: considerando que Cicrano manifestou a intenção de representar Beltrano, indique qual a competência para a apuração do feito. Vejam que o problema, ele, embora seja grande, mas ele não é de difícil solução. Nós temos ali, já dito no problema, que há 2 infrações cometidas, 2 crimes. O primeiro é um crime de lesão corporal leve,
que depende de representação da vítima. Não se trata de violência doméstica, não se aplica a Lei Maria da Penha, porque não se trata de pessoas envolvidas eles simplesmente dividiam a casa, envolvidas emocionalmente ou mesmo de forma familiar. Ali diz que então que houve uma lesão corporal leve e na mesma oportunidade, feita a busca, foi então encontrado um revólver e munição com numeração suprimida, que é crime de acordo com a lei de armas. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o delito de lesão corporal leve em concurso material com os crimes de posse ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida, previstos no artigo 16, parágrafo 1º, inciso 4º da Lei 10.826 de 2003, e posse irregular de munição de uso permitido, que também está previsto no artigo 12 da Lei 10.826 de 2003, que se trata da lei, então, das armas. Qual é o procedimento, qual a competência para apuração do feito? Vocês vão buscar esses dois delitos, tanto no Código Penal como na lei especial, e vão verificar que as penas, elas nos levam, e por se tratar de concurso de crimes, elas nos levam ao juízo comum, ao procedimento ordinário. Por quê? Porque as penas desses delitos, principalmente das armas, são penas que são penas superiores àquelas que poderiam ser processadas pelo rito sumário. Então, por exclusão, vendo a pena e considerando a ocorrência de dois delitos, nós teremos o procedimento ordinário como o regular, o correto, uma vez que aquele que vai abranger e dar maiores condições de defesa para o acusado, como rito de procedimento, aqui nesse caso. A terceira pergunta diz o seguinte, aí a gente vai dificultando um pouquinho mais, ficando um pouquinho mais difícil para que a gente consiga ver que existe solução, embora outras situações ocorram. Considere que Beltrano foi absolvido do delito de lesão corporal leve por insuficiência probatória. Está lá no artigo 386, inciso 7º do CPP. Mas foi condenado a pena de 3 anos de reclusão e 10 dias multa apenas pela infração do artigo 16, parágrafo 1º, inciso 4º da Lei 10.826 de 2003, devido à aplicação do princípio da consunção entre esse delito de posse irregular de munição de uso permitível e o delito de posse de arma. É cabível algum instituto que possa beneficiá-lo? Então aqui vejam bem, nós tínhamos 3 delitos. Nós tínhamos a lesão corporal leve, nós tínhamos a posse irregular de arma com numeração suprimida, nós tínhamos a posse de projéteis de uso permitido, também, que levaria a um acréscimo bem interessante em relação à aplicação das penas máximas, se isso fosse considerado. Já nessa segunda hipótese, nós temos uma única condenação. Ele foi absolvido do delito de lesão corporal leve e houve o Instituto da Consunção, porque se entendeu que se a munição era para a utilização naquela arma que foi encontrada. Portanto, não haveriam 2 condutas dolosas, ou seja, não haveria a intenção de portar a arma com numeração suprimida, mas a intenção de portar a munição. A munição serviria para utilizar naquela arma que foi encontrada. Diante disso, ele acabou sendo condenado a uma pena de 3 anos
de reclusão e 10 dias multa. O que se pergunta, qual o instituto que possa beneficiá-lo? Ele, de acordo com o artigo 44, porque a pena dele é inferior a 4 anos, ele pode ter substituída a sua pena privativa de liberdade por uma daquelas restritivas de direito. Fato esse que vocês já devem ter estudado, situação essa, quando estudaram o direito penal. Então, vejam que aqui já é uma outra situação onde nós estamos aplicando um benefício, uma pena alternativa à pena privativa de liberdade em razão da decisão já transitada em julgado, da decisão que foi, então, que ele foi condenado. O outro problema diz o seguinte: na data de 15 de novembro de 2019, por volta das 21h30, fulano e beltrano promoviam uma festa no interior do apartamento onde residem, produzindo gritaria, algazarra, música em volume extremamente excessivo, causando perturbação do sossego dos demais moradores do edifício. Após serem acionados, policiais militares estiveram na residência dos dois e constataram que no apartamento estavam aproximadamente 10 homens embriagados, causando de fato perturbação aos demais moradores e vizinhos. Desses moldes, foi oferecida a denúncia. Os acusados não foram localizados pelo oficial de justiça para intimação e por isso a denúncia foi recebida e o magistrado determinou a publicação do edital para suas devidas citações. Posteriormente, fulano e beltrano constituíram defensor e apresentaram resposta à acusação. Finalizada a instrução e apresentadas as alegações finais, o magistrado julgou procedente a denúncia, condenando-os à pena de 15 dias de prisão simples por infração ao artigo 42, inciso 1 da Lei das Contravenções Penais, o Decreto-Lei 3688 de 1941. A pergunta: considerando as informações listadas, e o fato de Beltrano possuir uma condenação anterior, transitada em julgada por crime patrimonial, indique qual a competência para apuração do ilícito praticado. Vejam bem, então, o que restou apurado ali naquele todo esse problema? Uma contravenção de perturbação ao sossego prevista no artigo 42, inciso 1 da Lei das Contravenções Penais. Uma contravenção cuja a pena é prisão simples e que o seu processamento se dá através do procedimento do Juizado Especial Criminal. Então, a competência, sem sombra de dúvida, pela pena em tese a ser aplicada, é o do Juizado Especial Criminal. Qual o rito processual seguido? Aí vocês vão pensar, não, se é juizado especial, é o sumaríssimo. Mas vejam, aqui tem uma pegadinha. Nós estamos falando de primeiro, que eles não foram encontrados, que foi oferecida, eles foram citados em tese por edital, e depois constituir o defensor. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a presença do rito sumário, conforme previsto no artigo 394, parágrafo 1º, inciso 2º do CPP. Por quê? Porque eles poderiam, se não tivesse o outro, o Beltrano, uma condenação anterior transitada em julgado por crime patrimonial, e se eles tivessem sido encontrados antes do recebimento da denúncia, poderia ser oferecida uma medida despenalizadora. Mas isso não aconteceu. Como também não foram encontrados para se dar sequência ao rito sumaríssimo, nós temos então que ir para o rito sumário,
que é o imediatamente anterior ao rito sumaríssimo. E aí, por último, se pergunta, no caso, é cabível algum instituto que possa beneficiá-los? Vejam bem, o Beltrano, já foi dito, tem uma condenação anterior. Se ele tem uma condenação anterior, ele não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 44 do Código Penal. Já o fulano, que não tem condenação nenhuma, que é a primeira vez que se envolve num procedimento criminal, ele então, para ele, pela pena aplicada, que é de 15 dias, caberia a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Voltem, analisem, leiam o artigo 44 e todos os artigos do Código Penal que tratam da aplicação da pena. É muito importante que vocês tenham bem clara esse conteúdo, porque vai fazer total diferença na hora de responder essas indagações. Quando eu posso substituir, quando eu não posso substituir, o que é reincidente, o que não é reincidente. Tudo isso vem em consequência e é necessário se saber para se poder aplicar o procedimento correto com convicção. Ok? Vamos então para um outro estudo.